Bem-vindo! Esta noite, viajamos de volta por mares frios e fiordes silenciosos, além das chamas trêmulas do fogo, além dos mitos de elmos com cifres e mortes heróicas, rumo a uma verdade muito mais lenta, mais fria e mais lamacenta. Esta noite, você viverá a vida de um viking. Não um guerreiro, não uma lenda, não uma proa em forma de dragão cortando ondas tempestuosas, mas algo muito mais comum, muito mais real. Você entrará na casa enfumaçada de uma alma nórdica comum. Sentirá o gosto de peixe seco e sal na língua, sentirá cabras respirando contra sua pele e ouvirá o vento incessante assobiando pelas frestas nas paredes. Sem espadas, sem sagas, apenas a vida cotidiana, como realmente era. Talvez você já tenha ouvido histórias de invasores e reis, de navios enterrados e salões de hidromel encharcados de poesia e sangue. Essa parte virá. Mas antes, imagine acordar com o som de uma colher de madeira raspando uma tigela, o frio da névoa em sua nuca, o peso de uma vida regida pelas estações, pela superstição e pelo mar. Esta não é uma história de conquista, é uma história de tentar não enfiar farpas nos pés descalços. De conservar carne, ordenhar cabras e só torcer para que seu vizinho não morra de tosse antes que o inverno acabe. Respire devagar, deixe o som do oceano distante acalmar seus pensamentos e viaje agora conosco para dentro da lama e da névoa da Escandinávia do início da Idade Média. Vamos começar com um único dia em sua vida. Imagine-se acordando antes do amanhecer. O céu ainda não está claro, mas a Longhouse já começa a se agitar. É sempre o frio que te acorda, não o barulho. O barulho é constante, cabras balindo, fogo crepitando, alguém tossindo nas sombras. Mas o frio entra silencioso, um dedo na espinha. Você puxa a pele mais para perto do corpo. A spray úmida cheira vagamente a leite azedo e fumaça. Seus pés tocam o chão de terra frio e irregular, macio em alguns pontos onde a água penetrou, endurecido em outros. Há esteiras de palha espalhadas em remendos, mas elas se deslocam sob os pés e arranham entre os dedos. Você pisa com leveza, cuidadoso para não esbarrar na perna do seu tio esticada sob as cobertas compartilhadas. Ele ronca com uma roda de carroça arrastando-se sobre cascalho. A Longhouse é um retângulo longo de madeira e turfa. As paredes se inclinam ligeiramente para dentro, sustentando-se mutuamente a um acorde cansado. O telhado é inclinado, coberto por camadas de tábuas de madeira sobrepostas e grama. E no centro, sempre, está a lareira. Ela solta mais fumaça do que calor. O fogo raramente é forte, precisa ser cuidado, alimentado com atenção. A madeira é preciosa, especialmente no inverno. Mas a fumaça, por mais sufocante que seja, cumpre sua função. Ela penetra em tudo, suas roupas, seu cabelo, sua respiração. Conserva a carne pendurada sobre as vigas, afasta os espíritos, envenena os piolhos e impede que o frio cortante penetre até os ossos. Hoje será como a maioria dos dias. O ritmo da sua vida é moldado pela necessidade. Não há relógio, nem horários, apenas luz, estação e o ritmo lento de um trabalho que não pode ser apressado. Você come primeiro ou tenta. Um mingau de cevada, se tiver sorte. Talvez algum peixe seco do dia anterior. Você mastiga devagar. Sua mandíbula dói da constante mastigação de comida velha e salgada. Os dentes não duram muito por aqui. Lá fora, o ar está úmido. Não chove, está apenas sempre úmido. O céu é um cobertor baixo de cinza. A terra, por sua vez, não é tanto terra quanto uma sopa mole de lama, palha e fezes de cabra. Você pisa com cuidado enquanto caminha em direção ao curral, com um balde de madeira na mão. As cabras estão inquietas. Pressionam-se contra a cerca, exigentes e impacientes. Você as conhece bem, cada uma com sua própria pequena personalidade. Você as ordenha rápido, metodicamente, com as mãos frias e rígidas. O leite é morno contra seus dedos. O vapor sobe na manhã fria. É reconfortante, de certo modo. Pelo canto do olho, você vê seu primo mais novo arrastando uma rede em direção à enseada. Pescar é constante. Arenque salgado, bacalhau seco, o que quer que se consiga tirar do mar e preservar com sal e vento. Você ajuda quando necessário. Todos ajudam. Higiene é simples e rude. Não há sabão, realmente.
Apenas água, talvez um pouco de ligívia se tiver sorte. Você se esfrega com punhados de água fria e musgo seco. As roupas raramente estão realmente limpas, são defumadas para afastar pragas e remendadas sobre remendos. Você cheira a cinza, cabra e mar. Todos cheiram. Há conforto nessa igualdade. Dentro do Longhouse nunca está totalmente escuro, nem totalmente claro. A lareira central brilha e pequenas lamparinas de óleo piscam com gordura de baleia e musgo. Mas os cantos permanecem na penumbra. Você se move por memória e familiaridade. Cada tábua rangente tem um nome na sua cabeça. Cada corrente de ar tem uma direção. Crianças correm entre as pernas, idosos murmuram nos cantos, desembaraçando os cabelos com pentes de osso. Um cão dorme ao lado do fogo, um olho meio aberto. Você se senta para tecer ou consertar algo, redes, ferramentas, uma colher de madeira quebrada. A vida é feita não de gestos grandiosos, mas de manutenção constante. A doença está sempre por perto. Uma tosse pode significar morte. Um corte simples pode infeccionar. Você já viu isso antes. Veias vermelhas subindo por um braço, delírios febris, as conversas sussurradas quando alguém para de comer. Há amuletos de proteção, pequenos pedaços de ferro, cordões com nós, orações sussurradas para os deuses antigos e os novos. Você também usam. Ao redor do pescoço, uma pedra talhada, lisa de tantos anos de preocupação. Uma curandeira mora a algumas milhas, uma mulher com conhecimento de ervas e espíritos. Ela é chamada quando necessário, o que é frequente. Ela cheira a raízes amargas e fala suavemente, como se não quisesse acordar alguma coisa. A comida é simples, mas vital. O almoço pode ser um pão chato feito de farinha de centeio grosseira, acompanhado de peixe em conserva ou repolho fermentado. No verão, há frutas silvestres. No inverno, principalmente alimentos secos, carnes conservadas, grãos, vegetais, raízes guardados em buracos no chão. Você come o que pode, quando pode. A fome não é uma estranha aqui, é mais como uma conhecida silenciosa que visita com frequência, nunca indo embora de verdade. Há sempre trabalho. Buscar água, cuidar do telhado de palha, buscar lenha, cortar turfa, consertar cercas, observar sinais no céu, mudanças no mar. Você conhece os nomes das nuvens, reconhece o cheiro da chuva antes que ela chegue. O ritmo da sua vida não é rápido, mas é implacável. As noites trazem um tipo de quietude. Depois da ceia, geralmente mais mingau ou peixe, você se senta ao lado da lareira. Pode haver uma história, uma canção suave. Alguém recita um antigo poema passado pelo avô do avô. As palavras parecem antigas, embora o significado seja incerto. Você se deita, envolto nas suas peles. A fumaça sobe, lentamente, pelo buraco no telhado. Você ouve o vento. Fecha os olhos. E assim termina mais um dia na Longhouse enfumaçado. Não um dia de heroísmo, não uma invasão, não um banquete, mas apenas mais um passo em uma longa e lamacenta linha de sobrevivência. Esta é a vida da maioria dos Vikings, não guerreiros, mas trabalhadores. Não assassinos, mas sobreviventes. Você vive com desconforto, sim, mas também com propósito, com rotina, com comunidade. O mundo é pequeno, mas é seu. O frio, o peixe, as cabras são constantes, assim como você. Enquanto o fogo crepita baixo e a Longhouse adormece, voltamos-nos agora para outro conto mais grandioso. A história de um homem que buscou mais do que lama e peixe. Um homem que atravessou impérios, perseguiu coroas e morreu com uma espada na mão. Vamos agora entrar na saga de Harold Hardrada. Satgapti Sor. Deixe agora para trás a casa comunal. Afaste-se das cabras e dos peixes, da fumaça e da palha, do ritmo dos dias comuns. Viajamos agora com um tipo diferente de Viking. Um homem que pertencia ao mesmo mundo da casa comunal, mas que se recusava a ser limitado por seus tetos baixos e seu pequeno fogo. Esta é a história de Harold Sigurdsson, conhecido pela história como Harold Hardrada, um nome que significa governante rigoroso. Mas antes de governar qualquer coisa, Harold era uma criança em uma fazenda lamacenta, depois um irmão no exílio, depois um guerreiro em terras distantes, um mercenário, um comandante, um rei e, no fim, um cadáver em um campo de batalha longe de casa.
Esta noite, seguimos seus longos passos, lentamente, silenciosamente, através do mundo conhecido, por entre gelo e império, um menino dos campos de batalha. Harald nasceu no ano de 1015 no que hoje é o sul da Noruega. Era o meio-irmão mais novo de Olaf Haraldsson, que mais tarde se tornaria São Olaf, o rei cristianizador da Noruega. A infância de Harald não foi vivida em paz. Desde o início, seu mundo era feito de ferro e ambição. Ele tinha apenas 15 anos quando seguiu Olaf para a Batalha de Stiklestad, um dos confrontos mais famosos e fatais da história norueguesa. Olaf esperava recuperar sua coroa dos chefes rivais, mas não conseguiu. Foi morto no campo de batalha, abatido enquanto seu exército desmoronava. Harald, ainda adolescente, lutou com bravura. Relatos dizem que foi ferido, coberto de sangue. E ainda assim, sobreviveu, escapou. E, a partir daquele momento, sua vida seria uma longa jornada. Fugiu para o leste, para o desconhecido, nas terras dos Rus. Harald encontrou refúgio entre os Rus de Kiev, uma federação frouxa de povos eslavos e nórdicos, centrada no que hoje é a Ucrânia e a Rússia Ocidental. A capital era Kiev, um centro crescente de comércio e poder, governado pelo grão-príncipe Yaroslav, o Sábio. Para o jovem Harald, devia parecer um mundo distante dos fiordes de casa. Cúpulas douradas, igrejas com torres em forma de cebola, vastos rios. Ali, ele esperou, aprendeu novos costumes. Observou, esperou, serviu como mercenário, treinou com guerreiros de várias origens, aperfeiçoou sua arte. Mas o desejo de aventura não o deixava quieto. Ele tinha fome de ação, de ouro, de reputação. E assim, quando ouviu falar de um lugar onde um homem habilidoso poderia conquistar fortuna e fama inimagináveis, partiu novamente, mais ao sul, em direção ao Império Romano do Oriente. A guarda varega Harald chegou a Constantinopla, então chamada de Miklagard pelos nórdicos, por volta do ano 1034. Era uma cidade de mármore e mosaicos, de altas muralhas e salões de seda. Brilhava com a riqueza de 1000 anos. Para um jovem viking criado com bacalhau salgado e leite de ovelha, devia parecer um sonho. Mas Harald não veio como turista. Veio para lutar. Ingressou na Guarda Vareg, uma unidade de elite de guerreiros estrangeiros juramentados para proteger o imperador bizantino. Eram principalmente nórdicos e anglo-saxões, forasteiros confiáveis justamente por não terem lealdades locais. Conhecidos por sua ferocidade, carregavam grandes maçados e juravam fidelidade pessoal ao imperador. Harald rapidamente ascendeu nas fileiras, provou seu valor em batalha após batalha, contra piratas no Egeu, contra rebeldes na Ásia Menor, contra exércitos árabes nos desertos do leste. Chegou até mesmo a Jerusalém, possivelmente em missão militar ou diplomática. Algumas sagas afirmam que ele se banhou no Rio Jordão e viu o Santo Sepulcro com os próprios olhos. Ficou rico. Bizâncio pagava bem, mas só riqueza não bastava. Ouro e glória. Por quase uma década, Harald serviu ao Império Bizantino. Algumas fontes dizem que liderou centenas de campanhas. Outras dizem que seduziu uma imperatriz. Talvez, mas é mais provável que tenha se tornado poderoso e inquieto. Acabou entrando em conflito com o imperador Miguel Intravenoso e foi preso, embora as razões permaneçam obscuras. Talvez tivesse se tornado ambicioso demais, talvez apenas incômodo. Mas Harald escapou por suborno, por favor, ou por pura força, e fugiu de volta ao norte com um enorme tesouro em ouro. Entrara em Constantinopla como um exilado jovem. Saiu como um senhor da guerra rico. O retorno à Escandinávia, Harald retornou à Noruega por volta de 1045. Já com 30 anos, endurecido pelas batalhas, rico e respeitado. Mas a Noruega não era sua, ainda não. Era governada por Magnus o Bom, filho de seu meio-irmão Olaf. Tecnicamente, Magnus era um rei. Mas Harald não via motivo para não reinar também. Os dois fizeram um acordo tenso. Harald ofereceu parte de seu tesouro bizantino em troca de uma corregência. E Magnus, enfrentando ameaças da Dinamarca e de outras partes, aceitou. Por um tempo, reinaram juntos, com desconfiança. Mas Magnus morreu apenas 2 anos depois de forma súbita, com apenas 23 anos. Se foi por causa natural ou por algum empurrão sutil, jamais saberemos. E assim, em 1047, Harald Hardrada se tornou o único rei da Noruega.
O governante rigoroso como rei, Harold fez jus ao seu nome. Reprimiu chefes rebeldes, centralizou o controle real sobre terras e leis, suprimiu revoltas e impôs novas regras com autoridade de machado e coroa. Mas não foi apenas brutal, também foi um construtor de igrejas, portos e sistemas monetários. Tentou unificar a Noruega sob um governo centralizado, lançando as bases do reino moderno. Mas ele ainda sonhava, sempre sonhava. Sua próxima ambição era a Dinamarca. Por quase 15 anos, Harold lutou para conquistar o trono dinamarquês. Lançou invasões, forjou alianças, saqueou cidades. Mas a Dinamarca resistiu. Seu rei, Sweyn-Strithson, provou ser escorregadio. Embora Harold tenha capturado terras, nunca conseguiu manter a aliança. No fim, desistiu da luta, mas ainda havia uma última campanha pela frente. E seria sua última. A ambição inglesa em 1066. O rei de Inglaterra, Eduardo, o Confessor, morreu sem herdeiro. O resultado foi uma rede de reivindicações ao trono inglês. Entre os pretendentes estavam Haroldo Godwinson, nobre anglo-saxão poderoso, Guilherme, duque da Normandia, e Harald Hardrada, rei da Noruega. Harold baseou sua reivindicação em um antigo acordo entre reis não muito convincente, mas naquela época, as coroas eram conquistadas com navios e espadas, não com pergaminhos. Reuniu uma frota. Alguns dizem que 300 navios com até 15.000 homens. Uma das invasões mais ambiciosas da era. Partiu rumo à Inglaterra. O fim em Stamford Bridge. Harold desembarcou no norte da Inglaterra em setembro de 1066 e rapidamente derrotou forças locais em Fulford. A cidade de York estava pronta para se render. A vitória parecia próxima, mas o rei Haroldo Godwinson moveu-se mais rápido do que qualquer um esperava. Marchou com seu exército por 300 quilómetros em menos de uma semana e surpreendeu os noruegueses em Stamford Bridge, perto de York. Harold foi pego de surpresa. Seus homens tinham deixado as armaduras nos navios, esperando negociações. Os ingleses atacaram sem parar. A batalha foi feroz. Harold lutou a pé no centro do combate, empunhando uma espada de 2 mãos. Segundo a saga, ele abatia inimigos como um vendaval até que uma flecha perfurou sua garganta. E assim, a saga chegou ao fim. Ele veio buscando uma coroa. Encontrou um túmulo. Consequências, a morte de Harold marca, para muitos historiadores, o fim da era Viking. Embora a influência nórdica persistisse, a era da expansão dos reis do mar e senhores da guerra errantes chegava ao fim. Apenas uma fração de seu exército retornou à Noruega, carregando seu corpo com eles. Seu filho, Olaf, governaria depois dele, de forma mais pacífica, mais silenciosa, e Harald Hardrada passaria a lenda. Não exatamente um santo, nem exatamente um herói, mas algo além disso. Um homem que viu mais do mundo do que quase qualquer um de seu tempo, que viveu no exílio, em palácios e campos de batalha, que viu Jerusalém, Kiev, Constantinopla e York, que governou, que matou, que morreu longe de casa, é lembrado como o último grande rei viking. E assim, com um sussurro final do vento sobre um campo inglês, encerramos a saga. Agora deixamos o fogo e o aço por algo mais quieto. Um navio, um túmulo, um mistério selado em madeira e terra. Deposita a espada. Deise para trás o barulho da batalha. Nosso caminho agora não leva a um campo de batalha, mas a um monte funerário. Não para uma vida vivida com ousadia, mas para uma lembrança envolta em silêncio e sombra. Esta noite, viajamos até as margens do Oslo Fjord. O ano é 1904. Um fazendeiro cavando um monte coberto de grama encontra algo estranho, fragmentos de madeira curva, enegrecida e envelhecida, enterrada no solo por mais de 1000 anos. O que ele encontrou se tornará uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes da história viking. Não é o túmulo de um rei, nem de um guerreiro, nem mesmo de um homem. É um navio completo e elegante. E dentro dele, 2 mulheres, enterradas com sedas e ferramentas, carros e entalhes, animais e runas. Seus nomes não estão registrados em nenhuma saga sobrevivente. Suas vozes se perderam no tempo, mas seu túmulo sussurra sobre poder, status e vidas mais complexas do que as lendas permitem. Esta é a história do enterro no navio de Osberg, um navio sob o solo.
Deixe sua mente vagar até a beira do Oslofjord. A terra aqui é verde e tranquila. Colinas suaves descem em direção à água fria e profunda. O monte fica sozinho no campo, uma elevação suave de terra, discreta à primeira vista. Mas enterrado sob ela, deitado ainda no solo úmido da Noruega, está um navio com quase 22 metros de comprimento, cerca do tamanho de 6 cavalos em fila. Ele é estreito, feito para elegância, não para guerra. A proa curva-se para cima como o pescoço de um cisne, terminando em um floreio espiralado. Entalhas dançam pelo casco, serpentes e tentáculos, nós entrelaçados, quase florais em sua graça. Não é apenas um navio, é uma escultura, uma mensagem. Uma jornada final preparada com cuidado. O enterro é datado de cerca do ano 834 d.C. Durante o auge da era Viking, foi feito para impressionar não inimigos, mas os deuses, e talvez o futuro. Dentro da câmara funerária no centro do navio, uma câmara funerária de madeira havia sido construída grosseira e simples, mas bem selada. Dentro dela estavam os corpos de 2 mulheres. Uma, provavelmente com cerca de 80 anos, com um rosto marcado pela idade e desgaste. A outra, possivelmente mais jovem, talvez com 50 anos. Seus ossos falavam em silêncio. Artrite nas articulações, sinais de trabalho físico, mas também de cuidado. Uma tinha a clavícula quebrada, curada há muito tempo. Outra mostrava sinais de doença, provavelmente câncer. Não havia armas enterradas com elas, nem escudos ou lanças, mas o que as cercava era igualmente impressionante. Foram enterradas com tecidos, finas sedas, tapeçarias e lã tingida de azul profundo e carmesim. Um trenó, esculpido com cenas elegantes de animais e mitologia. Carros de madeira, ricamente decorados. Ferramentas de tecelagem. Baldes e baús, alguns com bens importados. E animais, pelo menos 15, sacrificados para o enterro: cavalos, cães, bois. Sua presença, embora solene, falava de ritual. De uma cerimónia destinada a levar os mortos a outro reino. E, mais curiosamente, nenhum tesouro, nem ouro, nem prata, nem adornos com joias, o foram saqueados há muito tempo. Ou as mulheres não precisavam dessas coisas no próximo mundo. Quem eram elas? Até hoje, ninguém sabe com certeza quem eram essas mulheres. Mas a escala e a arte do enterro sugerem uma coisa com muita clareza. Elas eram importantes. Alguns estudiosos acreditam que a mulher mais velha pode ter sido uma Velga, uma vidente, uma sacerdotisa, uma mulher de profecia e magia. Sua idade, o caráter cerimonial do enterro e os objetos simbólicos encontrados com ela, tudo aponta para um significado espiritual. Outros argumentam que ela pode ter sido uma rainha, ou pelo menos uma mulher de nascimento nobre. A região de Osberg era um centro de riqueza e influência na Noruega Viking, e um enterro tão luxuoso poderia marcar uma figura política, talvez até a consorte ou mãe de um rei. A identidade da mulher mais jovem é ainda mais ilusiva. Pode ter sido uma serva, uma parente ou talvez uma líder por direito próprio. Alguns se perguntam se ela era uma companheira ritual enterrada viva, embora não haja provas disso. A verdade se perdeu. Mas nesse enterro, o poder não veste armadura. Veste lã tecida, bordado com fios de prata, e a autoridade do ritual. O próprio navio. Agora, faz os olhos e imagine-se diante do navio. Suas tábuas de carvalho escureceram com a idade. As costelas do casco são como os ossos de uma criatura adormecida. Sua proa se ergue acima da cabeça, silenciosa e graciosa, como uma onda congelada. Não é grande o suficiente para guerra, mas é forte, bem feito e veloz em águas calmas. Tais navios eram tanto veículos quanto símbolos de prestígio, de exploração, da jornada da morte para o além. Na crença nórdica, os navios carregavam não apenas corpos, mas almas, através da terra ou do mar, rumo ao reino dos mortos. A colocação do navio dentro de um monte funerário, alinhado com pontos celestes, sugere um significado ritual mais profundo, talvez uma crença em guiar os mortos para o além, como o pôr do sol. Ainda hoje, ao caminhar pelo Museu dos Navios Vikings em Oslo, onde repousa o navio de Osberg, os visitantes relatam uma reverência silenciosa. Um silêncio, como se o navio ainda aguardasse para levar suas passageiras adiante. Pistas na tecelagem. Entre os assados mais intrigantes estavam os têxteis.
Embora frágeis, muitos foram preservados pelo sol lã tingida com cores vivas, tapeçarias padronizadas, até seda importada provavelmente de Bizâncio ou da Ásia Central. Alguns dos desenhos são geométricos, outros retratam cenas mitológicas, cavalos com 8 pernas, árvores em espiral, figuras com braços erguidos. Não são apenas decorações, são histórias. Na sociedade viking, tecer não era apenas algo doméstico, era sagrado. As mulheres que teciam tapeçarias eram guardiãs da memória, transmissoras de lenda. As próprias nordas, os destinos da mitologia nórdica, diziam tecer os destinos dos deuses e dos homens. Enterrar alguém com tais obras não era um detalhe, era uma declaração. Essas mulheres pertenciam a um mundo de ritual, sabedoria e tradição. Elas não foram esquecidas, foram lembradas cuidadosamente, belamente e com toda a cerimónia. Animais do além. A Tambutolendale havia os animais, 15 no total, dispostos perto do navio em sua câmara: cavalos, bois e cães, alguns com arreios, alguns posicionados como sem movimento. Seu sacrifício foi provavelmente ritualístico, destinado a acompanhar as mulheres em sua jornada além da morte. Para ouvidos modernos, pode soar cruel, mas na visão do mundo viking, a morte era uma transição, não um fim. Os animais não eram apenas propriedade, eram companheiros. Carregaram fardos em vida, e assim também, na morte. Os ossos de um cavalo mostravam sinais de cuidado na velhice: uma perna ferida, curada lentamente. Outro tinha arreios decorados, couro fino e acessórios de metal entalhado. Essas criaturas eram valorizadas. Sua presença é ao mesmo tempo triste e honrosa. Um sussurro do passado. Mais de 1000 anos se passaram desde que as mulheres de Oseberg foram colocadas para descansar. Seu túmulo foi selado com terra. Seu navio, embora magnífico, foi lentamente esmagado pelo peso do tempo. A madeira amoleceu, o tecido apodreceu, os ossos se moveram. E então, silenciosamente, elas esperaram. Esperaram pela luz do sol novamente. E quando o navio foi descoberto, o mundo viu algo que quase havia esquecido: que o poder, nos tempos vikings, nem sempre usava malha de ferro. Às vezes tecia, falava em enigmas, navegava guiado por estrelas e intuição. Às vezes era feminino e sagrado. Reflexões modernas. O navio de Oseberg é agora um dos maiores tesouros nacionais da Noruega, mas também é um mistério, um enigma entalhado em carvalho e lã. O que essas mulheres acreditavam enquanto morriam? Sabiam que seriam enterradas juntas? Imaginavam o navio que as levaria para o outro lado? Ou essa jornada final foi decidida por outros parentes, sacerdotes, um conselho de anciãos? Seus nomes se foram, suas histórias estão fragmentadas, mas seu túmulo perdura. E nessa perseverança, elas vivem não como rainhas ou servas, não como mito ou certeza, mas como um eco silencioso vindo da terra. Um lembrete de que a história não é feita apenas de reis e batalhas, mas de vidas tanto grandiosas quanto privadas, sussurradas por meio de madeira e fio. Deixemo-las agora, deitadas em paz em seu navio, a proa apontando para sempre em direção ao horizonte. Ao retornarmos da névoa da memória, seguimos para um último mundo, um lado muito diferente da vida viking. Um lugar de poesia e luxo, de assassinato calculado e âmbar reluzente. Vamos agora entrar no salão de um chefe viking. Caminhamos pela lama da casa comunal, navegamos com Harold pelo mundo, ficamos ao lado de um navio de morte e mistério. Agora, entramos na luz do fogo, as portas de madeira rangem ao se abrir. O calor se espalha para fora, risos tremulam como luz de vela. O ar é espesso de fumaça, bebida adocicada e algo mais antigo ainda: ritual, orgulho e poder. Este não é o mundo das cabras e das juntas doloridas. Esta é a sala de um chefe viking, um senhor da terra e do mar, ladeado por guerreiros e escaldos, envolto em peles e ambição. Mas mesmo aqui, sob as vigas entalhadas e os braços dourados, os velhos ritmos permanecem. Esta noite, sentamos à mesa longa, bebemos o hidromel, ouvimos o silêncio entre as palavras e aprendemos como status, história e aço podiam todos ser afiados. Nas cortes iluminadas pelo fogo do norte, chegada ao salão, a jornada até o salão de um chefe pode levar dias. Por trilhas estreitas gastas por cascos, além de riachos com bordas de gelo,
e florestas cheias de sombra e deuses vigilantes. Mas enfim, sobre uma elevação ou perto de um porto abrigado, o edifício aparece. Grande, pelos padrões Vikings, talvez 25 ou até 30 metros de comprimento, com paredes íngremes de madeira, seu telhado como o dorso de um dragão elevando-se sobre a terra. Frontões entalhados emolduram a entrada, onde duas portas espessas se abrem para o calor e o som. Lá dentro, o ar é doce e acre, mel e fumaça, carne cozida e lã úmida. Cães dormem perto da lareira, guerreiros se apoiam em seus escudos. O chefe senta-se num banco elevado, coberto por um manto tingido de vermelho profundo, uma cor reservada para riqueza e cerimónia. Sua pulseira brilha à luz do fogo, feita de ouro torcido. Você é bem-vindo, se trouxer algo a oferecer. Uma canção, um presente, notícias de uma costa distante. Aqui, toda chegada é uma transação, e toda transação é ritual. Hierarquia em madeira e carne. O salão longo não é apenas uma casa, é um palco, onde o status é visível em tudo de onde você se senta, ao que você bebe, até o quão alto você fala. A lareira está no centro, seu fogo raramente extinto. Bancos alinham-se pelas paredes, mais altos perto do chefe, mais baixos perto dos servos. O assento alto, onde vigiste, pertence ao senhor. Apenas os mais confiáveis parentes, guerreiros comprovados ou convidados honrados sentam-se por perto. Mulheres circulam pelo salão, servindo bebidas e gerindo os estoques. Não confunda seus papéis com submissão, muitas delas detêm as chaves da riqueza da casa, comandam escravos e decidem casamentos. Servos e trabalhadores escravizados, capturados em incursões ou nascidos em cativeiro trabalham nas sombras. Alguns são cozinheiros, outros, guardas. Sua presença é constante, mas silenciosa. E então, os caldos, os poetas, magros, de olhos afiados, carregando memória e métrica. Suas palavras podiam elevar um homem à glória, ou destruir seu nome para sempre. O hidromel e o amor. O hidromel é passado num cifre de beber compartilhado, seu arco gasto por gerações. É dourado, espesso, fermentado de mel e água, e forte o bastante para soltar a língua. Você bebe devagar, beber muito rápido é convidar a vergonha ou pior, a manipulação. As festas ocorrem em ocasiões especiais. Colheitas, nascimentos, vitórias, noites de meio inverno. Carnes assadas em bandajas de madeira, javali, cabra, talvez até baleia ou urso. Pão feito de cevada e centeio. Manteiga espessa. Frutas preservadas e raízes em conserva. Não é uma refeição cotidiana, é uma performance de abundância. Mas a comida é apenas parte do propósito. A verdadeira moeda aqui é o prestígio. Ser visto, se gabar, oferecer presentes e recebê-los. Um chefe pode passar um bracelete a um guerreiro leal, ou um pente entalhado à filha de um aliado favorecido. Estes gestos não são aleatórios, fazem parte de um sistema profundo e antigo de vínculo social conhecido como troca de presentes. A honra é medida não pelo que você possui, mas pelo que você oferece. Poesia como arma e ferida. O escaldo se levanta agora. Sua voz é firme, seus olhos fixos em Iné e em todos. O salão silencia. Até os cães param de roer ossos. Ele começa a falar. As palavras são rítmicas, estranhas e afiadas. Ele tece nomes com metáforas. Cisne de batalha para espada, cavalo do mar para navio, doador de ouro para rei. A complexidade é deliberada. Um poema simples é um insulto. Um magistral, uma marca de reverência. Um bom escaldo pode receber tesouros. Um mau pode receber silêncio ou morte. Em algumas cortes, poemas de insultos chamados ni eram tão sérios que podiam provocar duelos legais ou até exílio. Acusar alguém de covardia em verso era marcá-lo para sempre. Assim, um chefe não governava apenas com machado e exército, mas com poesia. Assassinato no salão do hidromel. Não se deixe enganar pelo calor e pelos risos. Esses salões não eram seguros. Eram arenas políticas. Cada sorriso podia ser uma estratégia. Cada brinde, uma armadilha. E cada insulto podia sangrar. Duelos ao gangue eram comuns. Se você fosse desonrado, podia exigir uma luta. Numa ilha, com regras, com testemunhas e, muitas vezes, com morte. Mas muitas disputas eram resolvidas sem lâminas. Por negociação, alianças de casamento ou o pagamento do argil de um preço de homem.
Cada vida tinha um valor, até o assassinato podia ser perdoado, por um custo, e às vezes, matar era calculado. Uma faca passada enquanto o hidromel fluía, um fogo aceso depois que o salão dormia, uma rixa que ardia por gerações. Estas não eram leis de paz, eram leis de equilíbrio, e se o equilíbrio quebrava, o sangue seguia. Luxo, status e estilo. O salão de um chefe mostrava mais do que poder, mostrava gosto. Objetos não eram aleatórios, eram escolhidos. Bens importados do leste, âmbar do Báltico, vidros dos francos, sedas de Bizâncio, peças de xadrez esculpidas, chaves de ferro, broches ornamentados. Tudo dizia: eu troco, eu conquisto, eu comando. A roupa também importava. Homens ricos usavam túnicas tingidas de azul ou vermelho, com acabamentos decorativos. Mulheres usavam vestidos de linho por baixo de mantos de lã, presos com broches que brilhavam à luz do fogo. Algumas tinham pontas de pedra-sabão, até bordados com fio de prata. O cheiro de um chefe não era de lama e peixe, mas de fumaça, couro e óleos importados. Até o cuidado pessoal era importante. Pentes, pinças e colheres de ouvido eram comuns. Parecer sujo era parecer incivilizado. Religião à beira da lareira. Embora o mundo viking estivesse mudando, alguns abraçando o cristianismo, outros mantendo os deuses antigos, o salão longo continuava sendo solo sagrado. Pequenos altares podiam estar nos cantos dedicados a Odin, Freyja ou Thor, entalhes de corvos e lobos, ofertas colocadas em tigelas de hidromel, sangue ou pão. Certos dias eram marcados por rituais, brindes aos deuses, sacrifícios, canções cantadas não por prazer, mas por proteção. Com o tempo, cruzes começaram a aparecer ao lado de martelos. Sinos tocaram ao lado dos chamados de chifre. As duas fés se misturaram, às vezes pacificamente, às vezes violentamente. Mas sempre, a lareira mantinha seu poder. O fogo era eterno. E acima dele, a fumaça subia em direção ao divino. A queda da luz do fogo. Com o tempo, o papel do chefe mudou. Reis exigiram mais lealdade. O cristianismo substituiu os antigos ritos. O salão perdeu parte de seu fogo e novas estruturas surgiram: igrejas de pedra, mansões fortificadas, estilos estrangeiros. Mas a memória permaneceu. Os versos dos caldos se levaram adiante. As sagas contadas depois, escritas na Islândia nas gerações seguintes, preservaram ecos desses salões. Lugares onde o valor de um homem era testado não apenas em batalha, mas em generosidade, em palavras, em sabedoria. Um lugar onde a noite podia terminar com música, com histórias ou com sangue. E ainda hoje, nos cantos silenciosos da Escandinávia, se você fechar os olhos perto de uma fogueira, talvez ouça o raspar de um chifre de beber, a respiração suave de um cão, o canto lento de um escaldo, nomeando os mortos e os ousados. Um brinde final. Então deixamos agora o salão do chefe. Voltamos para a noite escura, as estrelas acima afiadas e frias. O calor do fogo se desvanece atrás de nós, o som das vozes suaviza-se, substituído pelo sussurro do mar e do vento. Você viu o mundo viking do som enlameado da casa comunal, ao túmulo das rainhas, ao campo de batalha dos reis e a corte-âmbar de poder e orgulho. Não foi apenas glória, nem apenas conquista. Foi, na maioria, terra dura, peixe salgado, vento cortante, luz de fogo e medo, mas também foi arte, cerimónia, memória, e nesse equilíbrio silencioso entre dureza e significado, os vikings resistiram. Se você ainda está acordado, obrigado. Mas se seus pensamentos se dispersaram, se você se perdeu da casa comunal até o mar, da terra macia do túmulo até o som do hidromel sendo servido, então tudo bem também. A história tem um ritmo, nem sempre alto, nem sempre heróico. Muitas vezes, ela sussurra suavemente sob a superfície, como o estalo de uma lareira depois que o fogo se apaga, como o rangido de um navio de madeira na água parada muito tempo após sua última viagem. Esta noite, caminhamos devagar pelo mundo viking, não o cantado em hinos de batalha ou entalhado em chifres de lembrança, mas o vivido em silêncio. Começamos em uma sala esfumaçada, onde peixes secavam lentamente nas vigas e mãos doíam de corda e pedra, onde o inverno chegava cedo e partia tarde, onde preces eram sussurradas no escuro não por glória, mas por sobrevivência.
Depois seguimos Harald, governante severo, filho inquieto, o último grande rei viking. Seus pés tocaram mais terras do que a maioria em sua época. Uma vida tão cheia de movimento e, no fim, ele repousou quieto num campo inglês, apenas mais um corpo sob o céu. De lá, entramos na terra, no navio, no túmulo de duas mulheres cujos nomes não conhecemos, mas cuja presença ainda paira no ar como incenso sagrada, suave, poderosa. Os fios tecidos que deixaram para trás falam mais do que espadas jamais poderiam. E por fim, sentamos à luz do fogo, à mesa de um chefe, entre vigas entalhadas e sorrisos cautelosos, onde palavras eram mais afiadas do que lâminas, e o silêncio podia significar tudo. Esse também era um mundo viking, não apenas invasões e majados, mas ritmos, tarefas e cantos, mingau fervido e fumaça do mar, contação de histórias e mortes silenciosas. Um mundo governado pelas estações, pelo sal, pela cinza e pela memória. Agora, ao deixarmos esse mundo para trás, permita-se descansar. O fogo da casa comunal se reduziu a brasas, as cabras estão quietas. O mar está calmo fora do porto, a frota de Harald partiu, sua saga contada. O navio funerário dorme sob o teto de vidro de um museu e o salão do hidromel está em silêncio. Tudo isso, em paz. Você não está lá. E ainda assim, de certa forma, esteve. E agora, seguro em sua cama, num quarto aquecido por eletricidade, protegido por paredes sólidas, sem lobos à sua porta, você pode deixar tudo ir. O passado vai vigiar por mais um tempo. Durma bem. E boa noite. Se você está se preparando para dormir ou simplesmente à beira do sono, seja bem-vindo. Esta noite, vamos deslizar suavemente para um tempo muitas vezes envolto em fogo e trovão, incursões vikings, navios longos e litorais lavados por tempestades. Mas não chegaremos com gritos ou drama, caminharemos com delicadeza, devagar, para dentro desse mundo. Para dentro da lã úmida e dos braços doloridos, do ar salgado e do temor silencioso, para dentro das horas inquietas antes que as lâminas sejam desembainhadas. Não estamos aqui para glorificar a conquista. Em vez disso, vamos traçar os contornos de sua realidade, os preparativos, o medo, a confusão. Você verá as incursões não com os olhos da lenda, mas sob a perspectiva cansada daqueles que remavam rumo a elas, e daqueles que esperavam, impotentes, na costa. Como sempre, nossa jornada se desenrolará em 4 capítulos, sem pressa. Primeiro, você se tornará um viking, não um era de guerra, um chefe, mas um jovem no remo. Estômago vazio e costas em chamas, remando em direção à costa irlandesa ao amanhecer. Depois, seguiremos a vida e a lenda de Eivor, o desossado, uma figura tão escorregadia quanto a névoa do mar, liderando o grande exército pagão pela Inglaterra anglo-saxã. Em seguida, desceremos ao mistério, parando ao lado da cova comum de Bejo em um poço de corpos vikings decapitados em solo inglês, e as perguntas que seu silêncio deixou para trás. Por fim, entraremos na sala de guerra de Alfredo, o grande, não um campo de batalha, mas um lugar de pergaminho, paciência e estratégia, onde a vitória nasceu não da força, mas da compreensão silenciosa. Então, se estiver pronto, acomode-se. Vamos começar no mar, na hora antes da violência, quando o único som são os remos. Imagine o céu começando a clarear, uma faixa estreita de cinza pálido no horizonte. O resto do mundo ainda dorme na escuridão. Você está com frio, seus dedos estão rígidos, Sal se agarra às suas sobrancelhas. Você não fala há horas. Você é um dos 60 homens a bordo de um navio longo. Seu remo está escorregadio de suor. E à frente, mal visível através da névoa, está a costa irlandesa. Você não é um guerreiro hoje. Ainda não. Neste momento, você é apenas um remador, um corpo entre corpos, e o ritmo dos remos é o único batimento cardíaco que este navio tem. Vamos sentar com você por um tempo neste banco longo e desconfortável, com suas mãos doloridas e seus ombros latejando, e lembrar o que esse tipo de vida realmente significava. O navio longo sob você. Seu navio não é grande, mas está vivo. Um carvi com cerca de 20 metros de comprimento, esculpido em carvalho e pinho. Suas tábuas são betomadas contra a água e as juntas são forradas com lã e pelos de animais embebidos em resina de pinho.
O casco é baixo, quase plano, projetado para rios, estuários, margens rasas. Ele pode atravessar o mar, sim, mas se agarra à superfície, cavalga as ondas em vez de cortá-las. Você sente cada movimento, cada mudança no vento, cada tremor da maré sob você. Não há cabine, nem abrigo. Apenas bancos, cordas e carga, comida em sacos, água em barris, lanças e machados escondidos sob-lhes. E os homens, silenciosos agora, focados. Alguns mastigando o pão duro, outros piscando através do sono. Alguns com sangue seco ainda nas túnicas, não de batalha, mas de bolhas abertas. Este não é seu primeiro ataque, mas isso não significa que você está ansioso. Ninguém aqui está rindo, não tão perto do desembarque. O frio e a fome. Você está remando há horas, muito antes do céu começar a clarear. A névoa do mar o encharcou antes que o sol tivesse chance de aquecer seus ombros. Você está com fome. Você comeu ontem peixe seco, talvez uma crosta de pão chato, uma lasca de queijo de cabra se teve sorte. Há comida no navio, mas não muita. O resto deve vir da terra que você se aproxima. Isso, afinal, é o propósito de um ataque. Mas a fome embota tudo. Seus pensamentos, seu aperto, sua vontade. Suas mãos estão em carne viva onde os calos racharam. Sua lombar pulsa com uma dor constante e exaustiva. E suas pernas estão quase dormentes de tanto tempo dobradas. Mesmo suas roupas incomodam. Uma túnica de lã grossa, pesada com a umidade do mar. Sapatos de couro que fazem barulho ao se mover. Uma capa que cheira a fumaça de fogo e ovelhas. Não há glória neste momento. Apenas esforço. E o som dos remos. De novo, e de novo, e de novo. Medo na névoa. Você não é destemido. Você tem medo de morrer. Medo de se ferir. Medo, até mesmo, de matar. Você já esteve em ataques antes, mas eles se embaralham na memória, flashes confusos de movimento, gritos, fogo que parece vento nos ouvidos. Você lembra de momentos. Um homem escorregando em pedras molhadas. Um cachorro latindo. Uma mulher gritando em uma língua que você não entende. Você não se detém nessas memórias, mas elas se assentam em você, silenciosamente. Agora, aproximando-se de mais uma faixa de terra estrangeira, sua mente se volta não para a estratégia, mas para a sorte. Você espera que os monges locais estejam dormindo. Você espera que os vigias não tenham visto sua vela. Você espera que os deuses ainda o favoreçam, mesmo que seu último sacrifício tenha sido apressado, quase preguiçoso. Você diz a si mesmo que, se morrer hoje, será rápido. Você tenta não pensar em possibilidades piores. Você diz a si mesmo, também, que não é pessoal, que é isso que seu povo faz. Mas, no fundo, você sabe. Alguém já está acordado na costa. E está tão assustado quanto você. Os outros homens ao seu redor, os outros vikings, remam em silêncio. Você conhece alguns pelo nome. Um é seu primo. Outro, um amigo de infância. Outros são apenas rostos. Alguns usam capacetes de ferro simples, práticos. A maioria não usa nenhum. Armaduras são raras. Os homens mais ricos carregam camisas de malha ou coletes acolchoados. Você usa camadas de lã e couro. Seu escudo está aos seus pés. Seu machado, um simples, está amarrado à sua cintura. Um homem canta baixinho. Outro olha para frente, lábios se movendo em oração silenciosa. Um vomita discretamente sobre a lateral do navio. Nem todos são guerreiros. Alguns são fazendeiros. Outros pescadores. A maioria tem famílias. Eles remam porque precisam, porque há prata a ser tomada, comida a ser conquistada, status a ser alcançado. Você se pergunta quais deles não remarão de volta. A chegada se aproxima agora, um grito vindo da proa, apenas uma palavra baixa, passada de homem para homem. Terra. O ritmo do remo diminui. Seus braços doem de alívio e ainda assim você sabe que a parte mais difícil está por vir. A costa é verde e silenciosa. Um mosteiro, talvez. Uma vila pequena. Um barco encalhado. Ovelhas. Sem exércitos. Sem sinos de alerta. Mas você sabe quão rápido isso pode mudar. Você recolhe o seu remo. O navio desliza silenciosamente pela arrebentação, o fundo raspando na areia. Homens pulam para pousar a embarcação para terra, botas afundando na lama.
Você os segue, pernas rígidas, tropeçando a princípio. O cheiro da terra o atinge lama, grama, esterco, vida. E por um momento, você se sente muito longe de casa. À espera antes do ataque você não avança correndo. Ainda não. Seu líder, um homem de barba grisalha e voz de cascalho, sinaliza silêncio. Você se ajoelha atrás de uma duna, ou entre grama alta, agachado com os outros. Você espera. Seu coração bate mais alto que o vento. Você não pensa em vitória. Pensa em não morrer. Em manter o equilíbrio. Em ficar perto de alguém em quem confia. Isso é uma incursão. Não uma grande conquista. Não uma história limpa. Apenas uma caminhada lenta, fria e incerta rumo ao desconhecido. O custo humano é tão brutal quando acontece quando o ataque começa é rápido, caótico e ofuscante. Você não lembra como termina. Mais tarde, de volta ao navio, você estará encercado de suor, mãos trêmulas, pernas arranhadas e mazucadas. Pode haver sangue em sua túnica, seu ou de outro. Haverá saque, sim. Talvez taças de prata, talvez sacos de grãos, talvez algo para trocar. Mas não o suficiente para parecer que valeu a pena. Você remarará novamente, cansado e dolorido, de volta ao mar, de volta ao longo silêncio. E você não falará sobre isso, não agora. Talvez só no inverno, quando as histórias forem contadas à luz do fogo e todo o frio e confusão forem suavizados em canção. Uma mudança em direção além das incursões Vikings foram reais, mas não eram cinematográficas. Eram confusas, exaustivas, aterrorizantes até para quem as liderava. Poucos saqueadores se tornaram reis, poucos ganharam tesouros. A maioria voltou com um pouco mais do que histórias e cicatrizes. Você não era um deus da guerra. Era um corpo no barco e, de alguma forma, contra o frio, contra o medo, contra a maré, você continuou remando. Eivor, o desossado e o grande exército pagão, os remos agora estão em silêncio. As bolhas nas mãos já endureceram. O saque passou, e com ele os pequenos detalhes de uma vida viking. Mas a partir dessa quietude, entramos num tipo diferente de movimento. Um que se espalhou por reinos e redesenhou os próprios mapas das Ilhas Britânicas. Ele começa não em um navio longo, mas em uma saga. Um nome sussurrado. Uma sombra escorregando pelas páginas da história. Eivor, o desossado. Ele foi real, foi um monstro, um homem aleijado com uma mente brilhante. Um mito esticado sobre um campo de batalha. Hoje à noite, seguiremos seus passos cuidadosos e lentos pela Inglaterra, através da ascensão do grande exército pagão, uma coalizão de bandos guerreiros vikings como nunca antes vista. Não para glorificá-lo, mas para entender o que significava viver sob o seu caminho, marchar, temer, liderar e desaparecer. O osso e o nome. Começamos, como tantas vezes na história do início da Idade Média, com incerteza. Eivor, o desossado, aparece em várias fontes medievais, mas nem sempre com concordância. Para alguns, ele era um senhor da guerra. Para outros, um fantasma de vingança. As sagas o descrevem como um dos filhos de Ragnar Lodbrok, o lendário herói viking que teria sido morto ao ser lançado numa cova de serpentes por um rei anglo-saxão. Segundo a lenda, Eivor foi um dos irmãos que juraram vingança, mas o nome desossado permanece enigmático. O que significava? Alguns diziam que era uma metáfora. Que Eivor era tão ágil em batalha que parecia não ter ossos, movendo-se como fumaça ou água. Outros afirmavam que ele era doente, talvez sofrendo de uma condição como osteogênese imperfeita, uma doença genética que torna os ossos frágeis ou mal formados. Outros ainda sugerem uma origem simbólica ou até mal traduzida, que desossado pode ter significado sem pernas, impotente ou simplesmente sem tendões, flexível e estranho, um homem à parte. Mas seja qual for a interpretação do nome, o efeito foi o mesmo. Eivor foi lembrado, não apenas como um líder, mas como uma força. A chegada do grande exército pagão 865 d.C. No ano de 865, a crónica anglo-saxónica nos diz que um grande exército de pagãos entrou na terra. Eles chegaram na Anglia Oriental, um reino relativamente pacífico no leste do que hoje é a Inglaterra. O exército não era apenas um grupo, era uma coalizão de bandos vikings, provavelmente da Dinamarca, Noruega e até de partes da Suécia.
Diferente dos ataques vikings anteriores, que eram rápidos e seguidos de retirada, isso era algo diferente. Esse exército veio para ficar. Eles vieram com famílias, com animais de carga, com tendas de inverno. Vieram não apenas por prata, mas por terra, por tributo, por poder. E vieram sob o comando de um homem que escritores posteriores nomeariam Evo. Marchando lentamente rumo ao poder, imagina a paisagem que eles cruzaram. Vales arborizados, colinas ondulantes, estradas romanas meio enterradas no solo, travessias de rio que não viam um exército há uma geração. Os reinos anglo-saxões estavam fragmentados. Nortúmbria, Mércia, Anglia Oriental e Wessex, cada um governado por seu próprio rei, seus próprios senhores, muitas vezes em desacordo uns com os outros. E nessa teia de rivalidades, o exército de Ever se moveu como uma maré crescente. Em 866, os vikings tomaram York, uma cidade outrora romana, agora uma joia do norte. Mas a tomada de York não foi limpa. Os reis locais da Nortúmbria, El e Osbert, deixaram de lado suas diferenças para expulsar os invasores. Lançaram um ataque para retomar a cidade. E falharam. Ambos os reis foram mortos. E o controle de Ever sobre a cidade foi consolidado. É aqui que lenda e história voltam a se confundir. Alguns dizem que Ever mandou executar o rei El pelo chamado Águia de Sangue, um ritual grotesco que supostamente envolvia abrir as costas e espalhar as costelas como asas. Historiadores hoje duvidam disso, mas a aura de pavor permaneceu. Ever não era apenas um senhor da guerra, ele estava se tornando um símbolo. As táticas do exército, diferente das cargas heroicas descritas em contos medievais posteriores, a guerra viking era frequentemente cautelosa e prática. O grande exército pagão avançava devagar, estabelecendo acampamentos de inverno à medida que progredia. Usavam rios sempre que possível, arrastando os navios longos por trenós ou rodas. Atacavam quando os reinos estavam mais fracos após colheitas ruins, disputas de sucessão ou epidemias. Usavam fortalezas, não castelos, mas acampamentos improvisados fortificados com paliçadas de madeira e terra. Quando necessário, negociavam. Alguns reis pagavam tributo chamado Danegel para evitar a destruição. Ever, ele nem sempre estava presente no campo de batalha. Sua liderança pode ter sido mais estratégica do que física, dirigindo movimentos, escolhendo alianças, dividindo espólios. Até mesmo sua presença às vezes é incerta. Ele esteve sempre com o exército. Morreu cedo e teve seu nome levado adiante por outros, ou se retirou após a vingança ser cumprida. Os registros se tornam escassos, mas o exército continuou a marchar. O legado de Ever na Anglia Oriental e além. Após tomar York, o exército virou-se para o sul. A Mércia foi atacada. A Anglia Oriental foi revisitada. Wessex, o reino de Alfredo, se tornaria um espinho em seu caminho, mas isso viria depois. Na Anglia Oriental, enfrentaram o rei Edmundo, um governante cristão que resistiu. A história diz que Evo capturou Edmundo, ofereceu-lhe a chance de governar sob domínio viking, e quando ele recusou, foi amarrado a uma árvore, alvejado por flechas e decapitado. Os monges que registraram isso fizeram dele um mártir. Igrejas foram dedicadas a ele. Sua morte, embora brutal, tornou-se um grito de resistência cristã. E para Evo foi mais uma mensagem, não apenas de violência, mas de inevitabilidade. Você não pode escapar da maré. O que aconteceu com Evo? Por volta do final dos anos 870, o nome Evo, o desossado, desaparece dos registros. Alguns dizem que ele morreu de doença. Outros sugerem que voltou para Dublin para reinar como rei na Irlanda. Um viking chamado Imar aparece nos anais irlandeses por essa época, possivelmente o mesmo homem. Outros ainda acreditam que ele nunca existiu como uma única figura, que Ever era uma combinação de líderes, uma lenda formada a partir dos feitos de muitos. Seu suposto local de enterro, Repna, em Derbyshire, contém uma vala comum de guerreiros vikings enterrados com cuidado e com moedas datadas da época de Ever. Esteja ele ali ou não, a sombra permanece. O custo humano do grande exército para o povo da Inglaterra anglo-saxónica, a chegada do grande exército pagão não foi apenas uma mudança política. Foi uma incerteza diária, campos abandonados, aldeias queimadas ou esvaziadas, nobres tomados como reféns, crianças escondidas nas florestas.
Alguns vikings se estabeleceram, casaram-se, viraram agricultores, tornaram-se vizinhos. Outros seguiram adiante, mais fundo na Inglaterra ou de volta ao continente. Para muitos anglo-saxões, a linha entre invasor e residente se confundiu com o tempo. Os nomes mudaram, os deuses mudaram, as línguas se misturaram, mas o trauma daqueles primeiros anos, a chegada de Ever e sua hoste, deixou marcas que não podiam ser apagadas com o arado. A verdade silenciosa por trás da conquista é fácil imaginar o grande exército pagão como uma tempestade, uma força súbita e avassaladora. Mas foi mais como uma maré, incansável, paciente, às vezes recuando, às vezes dominando, mas sempre moldando a costa. E Ever real ou não foi o símbolo no seu centro, não porque fosse o mais forte, ou o mais cruel, mas porque se tornou a história, o sussurro que cruzava reinos, o nome que fazia reis temerem a névoa, a figura que fazia a conquista parecer inevitável. Ele não construiu um grande império, não deixou monumentos, ele deixou o silêncio, aquele que segue uma marcha, aquele que a história preenche com memória. A fossa comum de Wedgwood, nem todos que partiram para incursões voltaram para casa. Alguns nunca conseguiram retornar aos seus navios. Alguns morreram em solo estrangeiro. E alguns foram enterrados. De forma diferente, agora voltamos nossa atenção para uma colina tranquila no sul da Inglaterra. Uma elevação suave na paisagem, aninhada entre colinas onduladas e céus abertos. Este é o Morro de Wedgwood, perto de Weymouth, em Dorset. O ar aqui costuma ser calmo, a grama balança com o vento do mar, e sob a superfície apenas alguns metros abaixo jaz algo inesperado. Uma cova, uma trincheira rasa escavada no giz, e dentro dela corpos decapitados. Dezenas deles, dispostos em camadas, cuidadamente, precisamente, sem as cabeças. Esta é a fossa comum de Wedgwood. E esta noite nós a visitaremos não com horror nem em busca de espetáculo, mas para escutar, para considerar o que pode ter acontecido e porquê. E o que este local ainda sussurra sobre o destino de guerreiros vikings longe de casa. A descoberta de 2009, a história começa, como tantas histórias arqueológicas, com um projeto de construção. Em 2009, começaram as obras de uma nova estrada nos arredores do Weymouth, parte da infraestrutura moderna da Inglaterra, remodelando uma paisagem antiga. E então, inesperadamente, uma equipe de escavação descobriu ossos, não espalhados ou enterrados de forma desordenada, mas cuidadosamente colocados em uma cova, torsos de um lado, crânios de outro. No total, havia 54 esqueletos, todos do sexo masculino, todos jovens, todos mortos violentamente. Suas cabeças haviam sido removidas postumamente, provavelmente por espada ou machado. Não havia sinais de feridas defensivas, nenhuma cicatriz nos braços, nenhuma costela fraturada por luta. Eles haviam sido executados, mas quem eram eles? E por que foram enterrados aqui, nesta colina de giz, longe de qualquer campo de batalha conhecido? Pistas nos ossos. Os arqueólogos trabalharam lentamente, escovando cuidadosamente a terra dos ossos antigos. Os esqueletos, notavelmente preservados no solo calcário, começaram a contar sua história. A primeira pista veio da análise isotópica, um método para determinar onde alguém cresceu ao estudar a composição química dos dentes e ossos. Revelou que esses homens não eram locais. Suas dietas eram ricas em proteína marinha, mais do que a de um camponês inglês típico da época. E suas origens apontavam para o norte, para a Escandinávia. A próxima pista veio da idade. A maioria eram adultos jovens, entre 16 e 25 anos. Alguns tinham ferimentos antigos, cortes cicatrizados, ossos fraturados que sugeriam lutas anteriores. E todos apresentavam marcas de corte ao redor do pescoço e da mandíbula. Limpos, deliberados. Alguns haviam sido atingidos mais de uma vez, sugerindo dificuldade na execução. Não foi um enterro após a batalha, foi uma execução em massa. Um grupo de homens vikings capturados, decapitados e enterrados juntos, porque foram mortos. Aqui, as evidências desaparecem em especulação, mas algumas teorias surgiram. A interpretação mais amplamente aceita é esta. Esses homens faziam parte de uma força de ataque, talvez um pequeno grupo separado de uma força maior. Podem ter desembarcado ao longo da costa com a intenção de um ataque rápido.
mas foram capturados possivelmente por defensores anglo-saxões ou mesmo por milícias locais em menor número, superados, feitos prisioneiros. E então foram executados com um aviso. Seus corpos não foram descartados às pressas, foram organizados deliberadamente, os crânios, alguns voltados para o leste, os torsos alinhados com cuidado. Isso foi mais do que descarte, foi mensagem, para outros, para os deuses, para a memória, justiça, vingança ou ritual, mas que tipo de mensagem? Isso foi simplesmente punição por invasão, uma questão de lei. Na Inglaterra do início da Idade Média, a pena de morte para invasores não era incomum. Os Vikings eram vistos como invasores estrangeiros frequentemente fora das proteções do costume local ou da misericórdia cristã. Alternativamente, poderia ter sido ritualístico. Alguns estudiosos sugerem que as decapitações podem ter tido um componente simbólico. Decapitar não era apenas matar, era separar a alma, ou profanar o inimigo, ou oferecer uma espécie de sacrifício sombrio. Há ainda outra possibilidade: vingança. No início do século XI, a Inglaterra já havia sofrido gerações de incursões vikings. Aldeias queimadas, igrejas saqueadas, pessoas escravizadas. Talvez esses homens tenham sido capturados no momento errado, executados não pelo que fizeram, mas pelo que outros fizeram antes deles. Seja qual for o caso, o local parece intencional. As execuções não foram apressadas, nem caóticas. Foram planejadas. O Poço de Giz e o silêncio hoje, séculos depois, você pode visitar o local. Não há monumento, nenhum som, apenas grama, uma elevação no terreno, uma estrada próxima. A cova permanece enterrada, mas documentada, e os ossos cuidadosamente estudados agora repousam sob curadoria atenta. Se você caminhar pela trilha de Busby, pode passar por cima deles e nunca saber. Mas eles estão lá. Um retrato de um momento perdido no tempo. Uma história contada em fêmures e vértebras. 54 vidas, ceifadas e colocadas para descansar sob o céu do sul. Quais eram seus nomes? Nunca saberemos seus nomes. Nem o do que tinha a clavícula torta, nem o que havia se recuperado de um ferimento na coxa, nem o mais alto deles, nem o mais jovem. Eles podem ter vindo de diferentes partes da Escandinávia, Dinamarca, Noruega, Suécia. Alguns podem ter falado dialetos diferentes, cultuado deuses ligeiramente diferentes. Alguns podem ter sido irmãos, outros estranhos, mas na morte foram tornados iguais. E talvez esse tenha sido o objetivo. Uma história viking diferente. Quando pensamos em incursões vikings, muitas vezes imaginamos poderes, espadas afiadas, guerreiros ferozes, vilas em chamas. Mas a cova de Wedgway conta uma verdade mais silenciosa. Nem todas as incursões tiveram sucesso. Nem todos os guerreiros triunfaram. Alguns foram capturados. Alguns estavam indefesos. Alguns encontraram a morte não em batalha, mas em um poço de giz sob um céu estrangeiro. E mesmo assim, não estavam sozinhos. Foram dispostos cuidadosamente, com intenção, com silêncio. Talvez não com honra, mas também não com ódio. Apenas quietude. O peso do solo enquanto você se deita agora, aquecido sob cobertas ou à beira do sono. Imagine a quietude daquela colina. Sem cornos, sem gritos. Apenas o ritmo lento do vento pela grama. A cova de Wedgway não grita, não clama seu significado. Ela apenas espera e lembra. A sala de guerra do rei Alfredo o Grande contra os vikings. A essa altura, a maré das incursões vikings varreu as ilhas britânicas. Remamos em direção à costa, sentimos a fome correr por baixo das túnicas de lã. Vimos guerreiros caírem em silêncio sob céus estrangeiros e ficámos de pé sobre sepulturas coletivas com mais perguntas do que respostas. Mas neste segmento final, nos afastamos dos remos e das mesadinhas. Nos afastamos do campo de batalha e entramos em uma sala silenciosa, de paredes de pedra, iluminada por lâmpadas de sebo, o leve cheiro de tinta e óleo pairando no ar, uma mesa de canto forrada com velino, um saltério gasto aberto ao lado de um conjunto de xadrez entalhado. Em algum lugar próximo, o cheiro de lã úmida e fumaça de vela. Isto não é um salão viking, é o Essex. E esta sala pertence a um homem que nunca deveria ter se tornado rei.
Um homem que quase perdeu tudo, que passou um inverno escondido nos pântanos e que, lentamente, pacientemente, aprendeu a pensar melhor que a tempestade. Este é Alfredo, o homem que resistiu à maré viking não com força bruta, mas com silêncio, com tempo, com pensamento. Hoje à noite entraremos no mundo da estratégia, da tinta sobre a espada, da paciência sobre o pânico. Esta é a sala de guerra do rei. Alfredo antes da tempestade. Alfredo nasceu em 849, o filho mais novo do rei Telbulf do Wessex. Nunca foi esperado que usasse uma coroa. Um menino quieto, enviado a Roma quando criança. Um leitor piedoso. Um companheiro ponderado. E ainda assim, quando tinha 22 anos, seus irmãos haviam morrido, a ameaça viking havia explodido por toda a terra e Alfredo se viu usando uma coroa de fardo. Em 871, o grande exército pagão já há anos em sua campanha havia voltado seus olhos para Wessex, o último reino anglo-saxão não conquistado. Era um momento crítico. Os vikings já haviam tomado Nortúmbria, Anglia Oriental e grande parte da Mércia. Se Wessex caísse, a Inglaterra talvez jamais retornasse a si mesma, e então o filho quieto de Telulf se tornou outra coisa. Não apenas um rei, mas uma contracorrente. A guerra que herdou Alfredo herdou não um reino, mas uma crise. Seu exército era menor do que o dos invasores. Suas terras estavam espalhadas. As fortificações eram fracas. As bandas vikings eram móveis, experientes e numerosas. Moviam-se como fogo sobre grama seca. A princípio, Alfredo tentou negociar. Pagou tributo. Firmou tratados de paz. Esperava comprar tempo. Mas os vikings voltavam, repetidamente, quebrando termos, tomando cidades, passando inverno em terra em vez de recuar. Em 878, parecia que o Wessex estava acabado. O líder viking Guthrum lançou um ataque surpresa no inverno, forçando Alfredo a fugir para os pântanos de Telney, um canto desolado de Somerset. Frio, úmido, sozinho. A lenda diz que ele se disfarçou de camponês, queimou alguns bolos, viveu entre vaqueiros e pescadores, mas o que importa é isto. Ele não desapareceu. Em vez disso, nos pântanos, Alfredo começou a pensar. A vitória silenciosa na primavera daquele ano. Alfredo reuniu o que restava de seus homens leais. Moveu-se com cuidado, não em uma explosão de vingança, mas com cálculo. Em maio de 878, ele emergiu do esconderijo, convocou o FIR da milícia local e enfrentou Guthrum na Batalha de Edington. Lá, Alfredo venceu decisivamente, mas ele não destruiu Guthrum. Ele o converteu, ofereceu paz se o líder viking aceitasse o batismo e se retirasse. E com isso Alfredo comprou tempo. A reconstrução começa. Após Edington, Alfredo iniciou um novo tipo de campanha não de espadas, mas de infraestrutura. Criou uma rede de burcidades fortificadas conectadas por estradas, cada uma capaz de abrigar a população local em caso de ataque. Não eram apenas muros, eram centros de administração, comércio e lei. Reformou o exército, estabelecendo um sistema de rodízio para que parte da força estivesse sempre disponível, enquanto os outros cultivavam. Investiu na construção naval, criando navios mais longos e rápidos do que os usados anteriormente. Encomendou traduções não apenas de textos religiosos, mas também de histórias romanas, obras filosóficas, guias de governo. Queria que seu povo aprendesse não apenas a lutar, mas a governar. Ficou conhecido como Alfredo o Grande, o único rei inglês a receber esse título em vida, e fez isso compreendendo uma verdade. Não se vence igualando o caos, vence-se superando-o com tempo. O contraste. Violência viking vs. Paciência de Wessex. Comparar a sala de guerra de Alfredo ou o navio viking é ver dois mundos diferentes. No salão viking, barulho, calor, a imprevisibilidade da pilhagem, a glória da vitória rápida, a fome do inverno incerto. Na corte de Alfredo, pergaminho, mapas, mensagens passadas entre cidades fortificadas. Conversas silenciosas com abades e administradores. O crescimento lento dos sistemas. Os vikings se moviam com paixão. Alfredo se movia com precisão. E ainda assim, Alfredo também aprendeu com os vikings. Adaptou-se, remodelou seu reino porque não teve escolha.
Como uma árvore que se curva ao vento, sobreviveu mudando de forma. Legado em pedra e silêncio, quando Alfredo morreu, em 1099. A ameaça viking ainda não havia terminado. Mas Wessex resistira. Seus filhos e netos iriam recuperar terras, unificar reinos e eventualmente moldar o que hoje chamamos de Inglaterra. Mas tudo começou no silêncio, em uma sala de guerra, com estratégias sussurradas à luz de velas, com palavras passadas entre cavaleiros, com leis escritas para um povo assustado e fragmentado. E nesse espaço silencioso, Alfredo remodelou o mundo não com uma espada, mas com um plano. Imagine a sala de guerra, imagine de novo. Uma manhã fria, o rei está à mesa, a vela tremula. Um mapa é desenrolado, um mensageiro espera à porta, enlameado da viagem. Um escriba molha a pena. Não há gritos aqui, nem juramentos de vingança. Apenas homens trabalhando, pensando, planejando um mundo que possa sobreviver ao próximo ataque. E nesse silêncio, a vitória cresce. Quando a tempestade passa é Tambutol agora. A tempestade passou. Os remos estão imóveis. As chamas se apagaram. As salas de guerra estão vazias. E os homens que um dia gritaram sobre as águas, ou rezaram nos pântanos, ou caíram sem nome nas colinas da Inglaterra, todos se calaram. O mundo que você percorreu esta noite foi duro, coberto de sal e frio, com bolhas e brutalidade, mas também quieto. E humano, e real. Você viveu, por um tempo, na respiração entre as batalhas, na fumaça de uma casa comunal, nos passos de Eva, na terra de Redway Hill e nas estratégias pacientes de um rei que entendeu que mudanças duradouras começam em cantos silenciosos. Tanta parte da história viking é contada com só o soque do aço, o chamado dos chifres, o rugido dos homens correndo rumo à morte. Mas a verdade, talvez, seja mais suave. Era, na maior parte, lama, e fome, e espera. Eram mãos geladas, e costas doloridas, e longas caminhadas em couro molhado. Era medo do mar, do exílio, do inverno. Era repetição. E às vezes, era silêncio. Você não teria sobrevivido a uma incursão viking não porque fosse fraco, mas porque nunca se tratou realmente de força. Tratava-se de resistência. Da capacidade de remar quando tudo doía. De comer peixe seco mais uma vez. De morrer numa terra que você não compreendia. E mesmo que você fosse o invasor, mesmo que empunhasse a espada, acendesse a tocha, talvez ainda terminasse sua história numa cova de giz, sob céus desconhecidos. O passado é mais pesado do que a lenda. E o sono, talvez, seja o melhor lugar para encontrá-lo. Então, se você ainda está acordado, obrigado por atravessar esta longa noite conosco. E se os seus pensamentos já estão longe da costa, deixe que se afastem ainda mais. O mar agora está calmo. O vento se aquietou. Os navios longos rangem ancorados em seus sonhos. E em algum lugar à distância, o mundo está silencioso mais uma vez. Boa noite. E que o velho mundo vigie um pouco mais. Esta noite não vamos derivar para as terras familiares de reis e castelos, mas sim para a beira do mundo conhecido. Para um litoral de gelo e vento, onde o mar nunca dorme de verdade. E as estrelas desaparecem por meses a fio. Este não é o mundo viking das invasões e do fogo. Este é o mundo viking silencioso, o esquecido. Frio, lento, moldado pelo silêncio. Muito antes de Colombo, muito antes da era das grandes navegações. Já havia homens que cruzavam o Atlântico em barcos de madeira. Eles desembarcaram num lugar que chamaram de Vinlândia. Construíram abrigos. Acenderam lareiras. Deixaram para trás ferramentas de ferro e sonhos que congelaram no solo. Mas então eles partiram. E a história quase os esqueceu. Esta noite, você viverá como eles viveram. Dormirá numa casa de turfa na Groenlândia, mastigará peixe seco sob céus escuros, navegará com Leif Erikson até uma terra rica em uvas silvestres e florestas silenciosas. E tentará entender por que nada disso durou. Esta é a história de uma descoberta que se apagou, de uma pegada deixada num solo estrangeiro, e porque ninguém ficou para aprofundá-la. Vamos começar longe da luz do fogo. Vamos começar onde a terra termina. Vamos começar na Groenlândia.
Você, numa casa de turfa na Groenlândia, imagine acordar não com a luz do sol mas com a escuridão. Uma escuridão suave, interminável, que já dura semanas. As paredes ao seu redor são feitas de terra, tijolos de turfa empilhados, úmidos e impregnados com o cheiro de musgo velho e raízes em decomposição. Seu cobertor é costurado com pele de foca, áspero e rígido por causa do sal do mar. Debaixo dele, você mal sente o calor da própria respiração. Esta é sua casa, uma casa de turfa, escavada pela metade no solo para reter o pouco calor que pode. Você vive aqui desde que nasceu. Isto é a Groenlândia, o limite do mundo nórdico. E nesta manhã, ainda que você não possa vê-la, você se levanta, mais uma vez, para um dia de céu cinzento e vento cortante. Um dia como todos os outros. A estrutura que mantém você vivo, sua casa, é mais que um abrigo. É a sobrevivência tornada visível. As paredes externas são feitas de blocos de turfa cortados no verão, quando a terra estava macia. Por baixo delas pedras. Acima vigas de madeira trazida pelo mar, raras e preciosas, recolhidas na costa. O telhado é coberto com mais turfa, congelada e dura no inverno e pingando lentamente na primavera. Por dentro, o ar é espesso. Cheira a óleo de peixe, lã suja e fumaça que nunca escapa totalmente pelo buraco de fumaça acima. Você divide esse espaço com sua família, 6, talvez 8 pessoas. Um espaço baixo e estreito com uma lareira central brilhando fracamente com as brasas da noite passada. Na escuridão, seus olhos se ajustam às formas. A feixes de peixe seco pendurados nas vigas. A peles de cabra secando em ganchos. Às silhuetas familiares de quem vive com você dormindo, tossindo, se mexendo sob mantos de pele. Não há janelas. Apenas terra espessa entre você e o lado de fora. Um inverno que não acaba, os piores dias chegam no meio do inverno. Há meses sem luz plena do dia, apenas um crepúsculo tênue que escorrega sobre a neve por 1 ou 2 horas antes de desaparecer de novo. Você acompanha o tempo pela rotina, não pelo sol. A manhã começa com o fogo. Sempre o fogo. Sem ele não há calor, nem água fervida, nem carne amolecida. Você o alimenta com esterco seco, principalmente bolinhas de cabra e lascas de madeira coletadas no verão. O calor é fraco, mas faz a diferença entre acordar e congelar. Café da manhã. Sal e mastigação. Toda a refeição começa e termina com peixe seco. Geralmente bacalhau pescado no verão e viscerado e pendurado do lado de fora para secar até ficar leve, duro e coriáceo. Você o mastiga devagar, com os dentes do fundo. Tem gosto de sal, vento e frio. Às vezes, se você tiver sorte, há gordura de foca transformada numa pasta parecida com banha. Gordurosa, mas nutritiva. Você a passa no peixe seco para obter mais energia. Comida fresca é quase inexistente no inverno. Sem legumes, sem frutas. Apenas o que você conservou, o trocou, o barganhou com a família do vizinho. Água é neve derretida. Chá é um luxo. Cerveja é para ocasiões especiais. E hidromel é só uma lembrança. Tarefas sob o frio. Aqui não existe ociosidade. Mesmo no auge do inverno, você trabalha. Cuida dos animais, se ainda tiver algum cabras, algumas vacas, talvez ovelhas, alojadas em estábulos apertados ao lado do espaço onde você vive. Você remove estrume, quebra o gelo dos bebedouros. Vira o feno para verificar se está com mofo. Os animais respiram calor para dentro das paredes de turfa. O hálito deles faz parte do seu ar. No verão, você vai pescar, caçar focas, colher algas, mas no inverno é apenas sobreviver, viver por meio da monotonia. Às vezes, você faz corda com couro de morsa, esculpe alfinetes de osso, remenda roupas velhas com linha de tendão, raspa gelo da parte interna da porta. E quando o vento uiva, você reza para que o telhado aguente. Vida social na escuridão. A noite traz o único prazer: contar histórias. Você se reúne ao redor da lareira. Alguém começa uma saga, talvez sobre Eric, o vermelho, que trouxe seus ancestrais até aqui, ou sobre os deuses Odin, Thor, Freyja, ou, às vezes, histórias mais recentes. Sobre Leif Erikson, que navegou para o oeste e encontrou uma terra com uvas e florestas inimagináveis. Você já ouviu essa história centenas de vezes, mas ainda assim, ela desperta algo em você.
Um lugar onde os invernos são curtos, onde as árvores crescem altas, onde os peixes são gordos e as uvas crescem soltas. Vinlândia. Você nunca verá esse lugar, mas ele parece uma esperança. E esperança é rara aqui. A ameaça constante da fome, tudo depende das colheitas de verão. Se o feno foi escasso, seus animais podem morrer antes da primavera. Se a pesca foi fraca, suas reservas salgadas não vão durar. Se uma praga atingir sua cevada, você vai esticar a farinha com musgo ou alga. Você conhece os sinais: a cabra emagrecendo, as armadilhas vazias, a tosse nos pulmões do seu irmão que piora a cada semana. Um inverno groenlandês mata em silêncio. Não de uma vez, você morre devagar ou resiste. E resistir vira um ritmo. Primavera. Quando o degelo cheira a podre, quando a neve derrete, o cheiro muda. De repente, a terra volta à vida, mas não limpa. O degelo libera meses de podridão acumulada. Estrume, vísceras de peixe, sangue do abate, lixo esquecido. A casa começa a cheirar de outro jeito. Mas o sol retorna. E por algumas semanas, há beleza. Céu azul. Grama molhada. Gelo se quebrando no fiord. Você sem mais. Conserta redes. Lava lã. Caça aves marinhas. E sempre junta lenha, sabendo que nunca será o bastante. Você olha para o mar de novo, esperando que um navio venha, trazendo ferro, grãos, talvez notícias da Islândia ou de Vinlândia. Mas muitas vezes nada vem. A vida que você nunca escolheu viver aqui. Seus avós vieram porque não tinham escolha, fugindo do exílio, buscando terra, seguindo Eric, o vermelho, rumo ao desconhecido congelado. E agora você está aqui, esculpindo uma vida na terra fria, ouvindo sagas sobre terras que nunca verá. Você não se vê como um explorador, nem mesmo como um viking. Você só está tentando passar o ano sem perder uma criança ou uma vaca. E essa é a verdade que nunca entra nas sagas, que a maior parte da vida nórdica não era guerra, era espera. Derivando para os sonhos agora, enquanto a noite cai de novo, você se deita sob seu cobertor áspero. Seu nariz está frio. O fogo queimou até quase apagar. Lá fora, o vento começa a se levantar gemendo pelas frestas da turfa. Você fecha os olhos, não por medo, mas por hábito. Os ritmos da Groenlândia se assentam. Escuridão, frio, fome, fogo, peixe seco, esperança. Escuridão, frio, fome, fogo, peixe seco, esperança. De novo, e de novo, até que o sono o leve. E talvez, esta noite, em seus sonhos, você veja aquela outra terra. Vinlândia, o lugar onde as árvores nunca param de crescer, e os invernos são só um pouco mais curtos. Leif Erikson e o desembarque esquecido, o vento ainda carrega o cheiro de sal e de alcatrão. Mas agora, saímos das casas de turfa e da gordura de foca, e seguimos para velas esticadas sob céus do norte. Do cotidiano de luta pelo calor na Groenlândia, partimos para algo mais raro, uma viagem rumo ao desconhecido. Nesta noite, você navega com Leif Erikson, um nome sussurrado em sagas e encontrado em pedras, mas raramente esculpido nas colunas da história. Esta não é uma história de império ou conquista. Não é uma vitória que redesenhou mapas. Nem mesmo é uma narrativa com um fim claro. Esta é a história de um viking que encontrou a América do Norte e foi embora. Vamos zarpar suavemente em direção à terra que os nórdicos chamaram de Vinlândia e descobrir porque, apesar de toda a sua promessa, ela desapareceu quase tão rápido quanto surgiu. O filho de um exilado, Leif nasceu por volta do ano 970 ou 980 D.C. na Islândia, ou talvez na Groenlândia. As fontes não concordam, mas o que sabemos é o seguinte: ele era filho de Eric, o vermelho, o homem de temperamento feroz que fundou o primeiro assentamento nórdico na Groenlândia. E sua mãe, Thjudilde, era tida como sábia e piedosa. Eric havia fugido da Islândia após cometer um assassinato. Antes disso, já havia sido expulso da Noruega pelo mesmo motivo. A Groenlândia era exílio, mas também oportunidade. E Leif cresceu nesses limites gelados, onde o verão era breve e a sobrevivência incerta. Aprendeu a velejar desde cedo, a ler o clima, a negociar com o gelo. Foi criado por um homem que construiu uma colónia a partir do nada. E por uma mulher que rezava diante de uma cruz na neve.
E foi dessa base estranha que Leif seguiu adiante. Sagas e fontes. Muito do que sabemos sobre Leif não vem de registros oficiais, mas das sagas islandesas. Duas delas, a saga dos groenlandeses e a saga de Eric o Vermelho, contam versões ligeiramente diferentes da jornada de Leif. Ambas concordam que ele encontrou terras a oeste da Groenlândia, mas divergem sobre como, porquê e o que aconteceu depois. E é nessa incerteza que há suavidade, uma espécie de distância onírica, como lembrar de uma viagem meio imaginada. Rumo ao oeste por volta do ano 1000, Leif comprou um navio. Em uma das versões, ele ouve falar de uma terra estranha avistada por outro marinheiro, Barney Jalfsson, que havia sido desviado por uma tempestade e vislumbrado costas arborizadas muito a oeste, mas sem desembarcar. Leif, curioso e corajoso, decide procurar essa terra. Navega com uma tripulação pequena, provavelmente não mais de 30 ou 40 homens. Sem tambores, sem fanfarra, apenas vento, madeira e oceano. A travessia do Atlântico Norte é lenta e amarga. Há dias sem estrelas. Apenas neblina. O mar geme sob o casco. Os remadores remam em silêncio. Então terra, baixa e arborizada. Não falésias nem geleiras, mas colinas suaves e verdes. Eles a chamam de Aludan, terra das lajes de pedra, provavelmente a atual ilha de Baffin. Eles seguem mais ao sul. Depois, encontram Markland, terra da floresta. Acredita-se que seja labrador. E, finalmente, eles encontram Vinlândia. Vinlândia, uma terra de promessa. O nome Vinlândia significa terra do vinho ou terra das vinhas. Era exuberante, ao menos pelos padrões nórdicos. Havia uvas, segundo as sagas, embora estudiosos modernos acreditem que tenham encontrado frutos silvestres, não uvas de verdade. Mas a impressão foi clara, esse lugar era diferente. Havia árvores. Muitas árvores altas, retas. Um recurso quase inexistente na Groenlândia. Havia pasto, água doce, costas suaves. O clima era mais quente. Os invernos, mais amenos. Era um paraíso em comparação com os fiordes gelados de casa. Eles construíram um acampamento. Acredita-se hoje que tenha sido na região da atual Terra Nova. Eles passaram inverno, caçaram, consertaram o navio, nomearam marcos naturais. Talvez tenham erguido casas, cercas, domesticado as margens selvagens por um tempo. Esse foi, de muitas formas, o primeiro contato europeu com a América do Norte, mas não durou. Um sonho breve porque Leif partiu. As sagas sugerem pistas, mas nenhuma resposta clara. Talvez fosse precaução. Estavam longe de qualquer ajuda. Se viesse uma doença ou uma tempestade, morreriam sozinhos. Talvez tenha havido conflito. Expedições posteriores relataram encontros com povos nativos descritos nas sagas como Skrellings, provavelmente se referindo a grupos indígenas como os Biutu ou Mi'kmaq. Conflitos eram inevitáveis. Os nórdicos não eram conquistadores ali, eram visitantes. E a recepção foi breve. Talvez fosse simples desinteresse. Vinlândia era bela, sim, mas distante. A Groenlândia precisava de colonos. A Islândia, de navios. E na cultura nórdica, viagens não exigiam colónias. Encontrar, nomear, contar a história, isso bastava. Leif voltou para casa. Trouxe madeira, dizem alguns. Outros, uvas. Mas acima de tudo, trouxe uma história. E logo, ela se apagou. Legado nas sagas, Leif Erikson viveu o resto da vida em silêncio. Assumiu a propriedade do pai em Brattahlid, na Groenlândia. Nunca mais voltou à Vinlândia. Outros tentaram. Seu irmão Thorvald foi morto por uma flecha nativa. Outro irmão tentou colonizar, mas teve de fugir. E nas décadas seguintes, o interesse pela terra ocidental diminuiu. As sagas foram escritas séculos depois, por volta do século XIII. A essa altura, as viagens eram lembranças meio história, meio mito. Não houve grandes guerras por Vinlândia. Nenhum reino surgiu dali. Nenhum ouro foi saqueado. Apenas algumas estações. Um acampamento. Um navio retornando. E um nome, aos poucos, esquecido. Porque não importou. Então, porque a descoberta de Leif não mudou o mundo?
Porque os nórdicos não buscavam império, porque a terra era distante. Porque não tinham gente suficiente para um assentamento permanente. Porque o clima mudou. Porque não havia urgência. E porque a história, às vezes, prefere o drama aos detalhes. Colombo veio 5 séculos depois armado com monarcas, mapas, canhões e ambição imperial. Leif veio com curiosidade silenciosa e a intuição de que o mundo podia ser maior, mas não necessariamente seu. Vinlândia importou, mas só por um instante. E isso é o que a torna bela. Um final suave. Imagine Leif Erikson já velho. Ele se senta perto do fogo. As paredes de turva são espessas. O ar cheira a bode e fumaça de pinho. Uma criança pergunta baixinho: É verdade que você viu a terra com vinhas? Leif sorri. Faz que sim com a cabeça. Ele não conta toda a história. Só diz que era verde. Que os rios eram frios. Que havia árvores sem fim. Que aquilo o fazia se sentir jovem. Então o fogo estala. A criança adormece. E a história termina ali. Suavemente, como o vento sobre o mar. Eleanson Meadows, a pegada nórdica no Canadá, o vento agora nos leva através dos séculos. Das histórias dos sagas contadas à luz do fogo nas longas casas da Groenlândia para a quietude de um campo encharcado pelo vento na ponta norte da Terra Nova. Sem velas aqui, sem remadores gritando, apenas grama silenciosa, terra baixa, coberta de vegetação, um horizonte onde mar e céu se fundem numa mesmice cinzenta e suave. Aqui, num lugar chamado Eleanson Meadows, algo foi deixado para trás, não mito, não memória, mas prova. No solo macio do Canadá, arqueólogos encontraram estruturas de madeira, pregos de ferro e o eco silencioso da presença viking. Este não é um grande monumento, não são torres de pedra ou tesouros dourados, é humilde, quase invisível. E, no entanto, importa, porque sussurra para nós através de 1000 anos. Sim, eles estiveram aqui. Vamos pisar suavemente nas pegadas cobertas de musgo dos nórdicos na América do Norte. Vamos explorar o mistério de Eleanson Meadows. Pradaria à beira da Baía Eleanson Meadows está situada bem na borda da Terra Nova, no Canadá. Uma planície costeira varrida pelos ventos frios do Atlântico. O nome é francês Eleanza, significa enseada, e Meadows se refere à extensão gramada que se estende para o interior. É um lugar tranquilo e discreto. Ao passar por ele hoje, talvez você veja apenas o contorno da terra, o brilho do mar, o balanço dos juncos do pântano. Mas sob essa superfície, a terra guarda segredos, uma descoberta quase perdida. No início dos anos 1960, um explorador norueguês chamado Elgingstad e sua esposa arqueóloga Anne Steinstad seguiram as pistas dos sagas. Eles acreditavam que Vinlândia era real, que as histórias de Leif Erikson não eram apenas folclore, mas geografia codificada. Pescadores locais os levaram a uma área estranha, pequenos relevos na terra, próximos a uma baía, longe de estradas modernas. Para a maioria, parecia nada, apenas montes num campo, mas para os Ingstad parecia familiar. Demasiado simétrico, demasiado moldado. Em 1961, começaram as escavações. E logo, o que eles desenterraram ampliaria os limites da história conhecida. O que foi encontrado no sítio revelou os restos de 8 edificações, dispostas com cuidado. Não eram circulares como as estruturas indígenas, mas retangulares. Longas casas construídas com paredes de turfa sobre armações de madeira, como na Islândia e na Groenlândia. Havia oficinas, alojamentos, áreas de cozinha, uma forja de ferreiro com forno, escória e pregos de ferro. Aquilo não era um acampamento de pesca, nem uma parada de caçadores, era um assentamento. E, o mais importante, os artefatos eram inequivocamente nórdicos. Objetos de outro mundo. Entre os ossados, um broche de bronze típico da vestimenta viking, rebites de ferro de navios, um fuso de fiar usado para fazer lã, ossos e restos de animais abatidos, ferramentas feitas com técnica nórdica.
Nenhuma outra cultura na América do Norte naquela época produzia ferro a partir de minério de pântano. Isso, por si só, já tornava o local único. Os sagas falavam de um lugar com uvas selvagens, florestas e terras férteis. Este lugar, embora ao norte da zona das uvas, correspondia a muitos detalhes. A maioria dos estudiosos hoje concorda. Esta era a Vinlândia, ou, ao menos, parte dela. Uma base para a exploração. Um posto avançado. Uma presença que não durou em Tambutal, no entanto Eleança Meros teve vida curta. As estimativas sugerem que foi ocupada por talvez uma década por volta do ano 1000. E só. Não há evidência de uma colónia próspera. Nenhuma geração nascida ali. Nenhuma igreja. Nenhum cemitério. Apenas uma estadia breve. Porque, como na história de Leif Erikson, não podemos dizer com certeza. Alguns acreditam que os nórdicos enfrentaram resistência da terra, do clima ou dos povos nativos. Outros pensam que foi logística muito longe da Groenlândia, difícil de abastecer. Outros ainda apontam para o pragmatismo. A Groenlândia precisava mais urgentemente de pessoas. E assim, o local foi abandonado. O vento retomou a grama. As paredes de turfa colapsaram. As histórias se congelaram no esquecimento. Até que os enquestados as encontraram novamente. Os fantasmas do prado. Caminhar por Eleança Meros hoje é caminhar por um sussurro. Os contornos das paredes de turfa ainda são visíveis baixo as cristas na grama. No verão, flores silvestres balançam com a brisa. No inverno, a neve varre o vazio. Casas longas reconstruídas agora se erguem próximas dali não como ruínas, mas como recriações construídas com métodos tradicionais, convidando os visitantes a imaginar como era a vida naquele lugar. O estalar da lareira, o tilintar do martelo na bigorna, o ritmo lento e constante de fiar lã, os sussurros suaves entre viajantes nórdicos. E sempre, além das estruturas, o mar que os trouxe até aqui e os levou embora de novo. Porque isso importa em Eleança Meros é mais do que uma nota de rodapé histórica. É o único sítio europeu pré-colombiano confirmado na América do Norte. Mudou a narrativa. Provou que os nórdicos não apenas lendas cruzaram o Atlântico 500 anos antes de Colombo, mas também revelou algo mais profundo, que a exploração nem sempre leva ao império, que presença não garante permanência, que, às vezes, as histórias mais profundas são as mais silenciosas. Uma pequena forja num prado fala com mais suavidade que uma batalha, mas talvez diga mais. O eco da ausência talvez o mais comovente em Eleança Meros. Seja o quanto está ausente. Não há grande saga de sua queda, nenhum nome dos colonos, nenhum registro do último dia, apenas vestígios, cinzas na lareira, um fosso quebrado, ferro enferrujado, e, ainda assim você quase os sente. A mulher cuidando do ensopado, o homem martelando um rebite, o menino observando as árvores sem fim, imaginando o que haveria além. Eles se foram, mas não foram apagados. Deixaram apenas o suficiente para trás. Um lugar entre mundos. Eleança Meros fica entre duas realidades. Entre o velho mundo e o novo. Entre mito e arqueologia. Entre permanência e esquecimento. Lembra-nos de que a história não é apenas o que sobrevive. É o que encontramos e o que escolhemos lembrar. Nesta noite, enquanto o vento sopra suavemente sobre o prado do norte e o céu escurece sobre a terra nova, você sabe algo que poucos sabem. Que por um breve momento, num século esquecido, os nórdicos estiveram aqui. Acenderam fogueiras, dormiram sob a turfa, sussurraram no escuro. E então, partiram. A corte de Eric, o vermelho, no exílio antes de Vinlândia, antes de Leif e antes do prado silencioso em Newfoundland, havia Eric, o vermelho, um homem de cabelos cor-de-fogo, temperamento rápido e uma visão forjada no exílio. Ele deixou para trás as colinas verdes da Noruega, os tribunais da Islândia e até mesmo o conforto da companhia civilizada, para construir uma colónia na beira do mundo. E ali em costas congeladas e irregulares, entre salões de toras e pedras de oração meio enterradas na neve, ele governou. Não com ferro, não com ouro, mas com teimosia e fogo no peito. Agora, sentemo-nos em silêncio, nas sombras tremuluzentes da corte de Eric, o vermelho, no exílio, uma corte sem mármore,
sem tapeçarias, mas ainda assim uma corte, onde decisões eram tomadas, alianças formadas. E um novo mundo era sonhado a partir do gelo e da pedra. O caminho até o exílio Erik Thorvaldsson nasceu na Noruega por volta do ano 950 d.C. Mas sua família não permaneceu lá. Seu pai, Thorvald, foi exilado por assassinato. E então fugiram primeiro para as margens ventosas da Islândia, uma terra de rocha, mojo e mar implacável. Ela cresceu selvagem, entre fazendeiros que esculpiam campos na lava, entre chefes que mediam justiça com sangue. E como seu pai, ele também se meteu em problemas. Após uma disputa por propriedades e servos que terminou em mortes, Erik foi banido da Islândia por 3 anos. Mas, em vez de assumir na obscuridade, ele fez algo completamente diferente. Navegou rumo ao oeste, para o rumor, para o gelo, para o limite dos mapas, para a Groenlândia. Nomeando o Iluminado. Quando Erik chegou à vasta terra inexplorada, ela não era verde, não de verdade. Ele viu geleiras, penhascos irregulares, baías geladas repletas de gelo flutuante. Mas também viu possibilidade. E ao retornar à Islândia após sua sentença, trouxe uma história. Deu àquele lugar o nome de Groenlândia sabendo que o nome atrairia colonos. Um golpe de gênio em marketing da era Viking. As pessoas estarão mais dispostas a ir para lá, disse ele, se tiver um nome favorável. Funcionou. Em 985 d.C., Erik liderou uma frota de 25 navios para colonizar a Groenlândia. Apenas 14 chegaram ao destino. O restante se perdeu no mar, voltou atrás ou naufragou, mas os sobreviventes estabeleceram um assentamento oriental, próximo a um fiorde protegido, incluindo a propriedade de Erik em Brattahlid. Lá, ele se tornou o líder não oficial da Groenlândia. Um patriarca no exílio, um rei sem coroa, uma corte de terra e osso. A corte de Erik não era grandiosa. Era um salão longo, feito de turfa e madeira trazida pelo mar, aquecido por fogo, iluminado por lamparinas de óleo de foca. Mas ali entre peles e madeira entalhada, sob vigas que rangiam com o vento, decisões reais eram tomadas. Ele acolhia colonos, mediava disputas, distribuía terras, realizava banquetes quando havia comida suficiente. Sua casa tornou-se o centro de gravidade da colónia. Mesmo quando outros lutavam para sobreviver, a casa de Erik tornava-se símbolo do que o exílio podia ser. Não o castigo, mas poder na borda do mundo. E por meio dele, seus filhos herdaram esse legado. O vermelho e a cruz. Erik acreditava nos deuses antigos Thor, Odin, os Asir das sagas, mas a mudança estava chegando. Sua esposa, Tsudhild, converteu-se ao cristianismo sob a influência de missionários da Islândia. Ela construiu uma pequena capela ao lado do salão principal, simples, de paredes de pedra, um lugar de oração silenciosa. Erik se recusava a entrar. Para ele, os deuses de Asgard o haviam protegido em tempestades, exílios e mortes. Mas até ele sabia que os ventos estavam mudando. Seu filho, Leif Erikson, abraçou o cristianismo, talvez até tenha se tornado missionário. E Erik observava, talvez com orgulho, talvez com silêncio conflituoso, enquanto a nova geração caminhava rumo a um mundo que ele não compreendia totalmente. Política na neve. A vida na Groenlândia não era só dureza. Também havia política. Erik tinha rivais, outros colonos, famílias ambiciosas, vozes de mudança. Havia decisões a tomar. Quem receberia terras para pasto? Quem julgaria furtos ou ferimentos? Quem lideraria viagens para o oeste? O Althing, a Assembleia Nórdica, ainda era realizada, mesmo na Groenlândia. As leis eram recitadas de memória, as disputas debatidas em público. A influência de Erik era grande, mas não absoluta. Ele governava, em parte, por reputação, pela história temida do seu passado, pelo peso de suas conquistas. Não era um rei, mas era o mais próximo disso que a Groenlândia teve. Um lar na margem Brattahlid, a propriedade de Erik ficava sobre um fiorde estreito. No verão, a grama ficava brevemente verde. Cabras pastavam. Crianças corriam descalças. A fumaça das cozinhas subia preguiçosamente para o céu pálido. No inverno, o vento uivava da geleira. A neve se amontoava na porta. O frio congelava a respiração nos cílios.
E ainda assim, esse lugar duro e silencioso era dele, e ele o tornou assim. De fora da lei a senhor, do exílio ao fundador, das margens da lei islandesa ao centro da sobrevivência groenlandesa. A morte do Vermelho Eric, o Vermelho, morreu em algum momento após o ano 1003 D.C. Os detalhes são vagos. Alguns dizem que adoeceu após um acidente com um cavalo. Outros dizem que simplesmente definhou como a neve derretendo na primavera. Não morreu em batalha, não morreu com uma espada na mão, mas morreu tendo construído algo raro. Uma colónia, uma família, um legado. Mesmo que fosse frio, mesmo que não durasse para sempre, a corte que permaneceu. Após sua morte, a Groenlândia persistiu. Seus descendentes governaram, pelo menos em parte. Sua capela tornou-se símbolo da presença cristã. Seus salões foram reconstruídos, restaurados, lembrados. E ainda assim a colónia sempre foi frágil. Distante demais, fria demais, isolada demais. Por volta de 1400, foi abandonada. Os últimos colonos nórdicos desapareceram na neve. Mas Brattahlid permaneceu. As pedras da capela resistiram. As paredes de turfa suavizaram-se em colinas cobertas de grama, e sob elas, ainda, os ecos de uma corte que nunca pertenceu de verdade, mas que resistiu, por um tempo, com um orgulho feroz e silencioso. O que o exílio constrói, o que ela construiu não foi um império. Não se expandiu, não conquistou, mas sobreviveu, por séculos. Sua corte não era forrada de seda, mas de pele. Não era servida por ouro, mas por carne salgada e confiança conquistada com esforço. E talvez seja isso que a torne mais importante. Porque o exílio não o derrotou, o moldou. E dessa moldagem vieram Vinlândia. Veio Leif. Veio a chance, por mais breve que tenha sido, de um futuro diferente. Não esculpido pelo poder, mas pela perseverança. Um último olhar hoje à noite, no silêncio do seu próprio espaço aquecido. Imagine-se em pé do lado de fora do salão de Eric, o Vermelho. A neve range sob seus pés, o vento assovia baixo pelo fiord, e a fumaça da lareira sobe torcendo-se em direção às estrelas. Lá dentro, o fogo crepita. Uma mulher canta. Um garoto escuta as sagas com os olhos arregalados. E o homem chamado Eric, o Vermelho, senta-se junto ao fogo, sua barba ruiva salpicada de gelo, seu olhar voltado para o oeste, em direção ao mar, em direção a algo mais. Pegadas suaves na neve do novo mundo Etembutol agora. Os remos se calaram, o fogo do lar silenciou, e o vento, antes afiado com sal e geada, suaviza-se em sussurro. Você viajou longe esta noite de uma casa de turfa na Groenlândia, esfumaçada e escura, a viagem de Leif Erikson, guiado mais por memória do que por mapas. Às ruínas silenciosas de Elendson Meadows, onde a terra se agarra suavemente a vigas esquecidas. E por fim, à corte coberta de neve de Eric, o Vermelho, onde o exílio moldou a visão. Não foram impérios. Não havia catedrais se erguendo, nem fronteiras sendo traçadas. Apenas pessoas tentando sobreviver, explorar, acreditar em algo que existia um pouco além do horizonte. E é isso que torna as jornadas nórdicas rumo ao oeste tão inquietantes, tão estranhamente belas e tão fáceis de esquecer, porque deixaram quase nada para trás. O peso silencioso da história, apesar de todo o trovão nas sagas, os Vikings na América do Norte deixaram quase nenhuma pegada. Um acampamento aqui, um prego quebrado ali, uma história sussurrada, passada de geração em geração, meio desacreditada. Mas o legado delas não está no que construíram. Está no que tentaram. Cruzaram o oceano sem cartas náuticas. Plantar colheitas em solo raso. Construir lares onde a neve parecia nunca derreter. Ver um continente intocado por seu povo. E ainda assim partir. Não por fracasso, mas pelo silêncio. Pelo instinto. Pelo saber a hora de voltar para casa. Um final mais suave. As sagas desaparecem com a luz do fogo. O último rebite enferruja sob as flores do campo. O último caminho até Vinlândia se cobre de mato. E ainda assim, talvez esse seja o fim mais humano de todos. Ir, imaginar, recuar. E não contar a ninguém, a não ser aqueles que se sentam perto, no escuro. A história nem sempre ruge. Às vezes, ela sussurra. Descansa agora, viajante, se seus olhos ainda estão abertos.
Obrigado por ter navegado conosco por esta história. Nesta noite, o mundo está quieto. Não há velas sobre sua cabeça. Apenas um teto. Apenas calor. Apenas respiração. Você não está em um navio remando através da névoa gelada. Você não está encolhido em uma casa de turfa com os dedos dos pés congelados. Você está aqui, seguro, silencioso, aconchegado no conforto do agora. Deixe o peso dos séculos escorregar. Deixe o frio da Groenlândia desaparecer da sua pele e permita que as histórias de tempos antigos suavemente se tornem sonhos. As sagas esperarão, e o velho mundo, com todas as suas viagens meio lembradas e cortes cobertas de neve, vigiará por mais um pouco. Boa noite. E que o vento do norte descanse só por agora.